Quando a gente pensa na linguagem corporal, é um sistema que comunica, por meio de uma gestualidade, certas intenções, certos significados que estão amarrados, né, dentro de alguma cultura, de alguma produção simbólica de uma cultura. Quando a gente traz para dentro da educação física a linguagem que está presente nessa cultura e que se manifesta por meio das práticas corporais, é uma forma dos alunos compreenderem melhor os significados, as intenções, os modos de ser que cada grupo tem, que construiu ao longo da sua história e que se expressa de diversas formas. As orientações curriculares do município se fundamentam numa ideia de movimento enquanto linguagem. Então, olha lá, ao realizar o movimento, cada grupo social manifesta suas formas de ser, estar e pensar o mundo. Por conta disso, cada grupo social produz as suas práticas corporais vinculadas ao conjunto de valores e conceitos que esse grupo possui. Quando a gente pensa na organização das atividades de ensino, a gente retoma a ideia inicial do mapeamento. Quando a gente parte para uma segunda ação, a gente pensa na ideia da ressignificação. E aí é importante o professor compreender que o trabalho dele não é um trabalho de trazer uma cultura para dentro da escola e simplesmente reproduzi-la. É investigá-la, né, analisá-la, decompô-la, desestabilizá-la, problematizá-la, mas ao mesmo tempo fazer com que as crianças e os jovens, né, percebam a possibilidade da produção cultural. Ou seja, nenhuma manifestação surge do nada, ela sempre traz outros elementos com ela. Se os alunos conseguirem perceber isso, o diálogo que eles vão estabelecer com essas práticas fora da escola fica um diálogo mais interessante, com uma melhor possibilidade de interpretação. O professor precisa se lançar questões sobre aquelas práticas corporais. Em que sentido a tematização, o estudo dessas práticas corporais vão contribuir com o processo formativo daquelas crianças. Uma outra questão é, em que sentido a escola, né, precisa se modificar, ou aquela prática precisa se modificar para ser estudada pela escola. Tentar equilibrar as demandas próprias das manifestações corporais com as demandas da instituição, articulando-as aos seus objetivos pedagógicos, principalmente vinculando-os às expectativas de aprendizagem pensadas para aquele período pelo próprio professor. Bom dia a todos. Bom dia! Todo mundo bem? Tudo! Bom, turma, como nós já havíamos falado, nós vamos iniciar hoje o nosso projeto, né, que tem o tema do hip hop. Algumas pessoas conhecem, outras não. Eu já ouvi falar, mas eu não conheço muito bem, né? Meu tio gosta muito de hip hop, mas eu não gosto não. Um cantor de hip hop. Jalen Lopes. Raíssa Blue, Brown e Cascão. 50 Cent. Eu já vi em DVD, CD, eu também já fui em um show com meu primo. Eu vejo em computadores, que eu acesso sites, aí eu vou lá, vejo nos blacks. Ah, meu amigo dança. Na favela. Eu já vi na rua. Lá na minha rua também meus amigos montam o palco, o DJ põe lá as músicas, aí tem a disputa lá da dança. Em bares. Esse assunto hip hop surgiu durante o mapeamento. Ao perguntar quais são as atividades que vocês desenvolvem na casa de vocês, na comunidade. E aí surgiu o assunto da música, né? E eu senti eles muito eufóricos. Alguns amigos trouxeram DVDs, CDs, né? Esse CD é Racionais. A lua cheia, clareia a rua do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não? É nossa saúde. Ui! Mulher e muito som, vinho branco para todos, barzinho, vulgado bom. Vamos fazer uma vivência agora? As meninas fazem um som, né? Ele continua cantando e a gente acompanha com o nosso corpo, do jeito que vocês estavam acompanhando, do jeito que vocês sentirem que dá para fazer. Ou na perna, ou no braço, tá bom? Vamos tentar? Nós vamos dividir em quatro grupos, tá bom? O Gustavo vai contribuir com o conhecimento dele. O Francisco, fica em pé o Francisco, o Jonathan e a Larissa, tá bom? Durante a formação dos grupos, houve a migração de alguns alunos de um grupo para outro, né? Então, vai surgindo algumas problemáticas durante a aula que o professor precisa estar atento para dar essa continuidade, né? Os grupos irão se apresentar. Vocês que estão assistindo, vocês vão fazer uma leitura do que eles estão fazendo.
eu vi assim que um tava dançando diferente dos outros. Assim, um tava mais dançando, um tava pouco. Eu não sabia de nada, né? Eles foram fazendo um passo, aí eu fui aprendendo. Percebi que ela estava dançando creu assim na rua. Eles olharam o nosso movimento e passaram para dança deles e aí eles no começo. Eu vi o movimento dele que ele estava dançando balé. Você valoriza essa identidade que faz parte desse grupo, mas não pode esquecer que, ao mesmo tempo, esse grupo, quando é reconhecido dentro da escola e se abre um espaço para eles se representarem, o grupo ganha uma relação de poder diferente daquele que às vezes não tem essa manifestação tão próxima, né? Então começa a surgir uma opressão, como surgiu durante a aula, um grupo começa a vaiar o outro. Então aí é o papel do professor também, na intervenção, na reflexão. A gente só imitou assim, quando foi começando, e teve um pouco de capoeira e um pouco de balé. Eles construíram o hip hop deles. Uma salva de palmas pro grupo. Eu percebi que eles dançaram um pouco de forró, de pagode. Eu vi que eles estavam dançando valsa, assim, vamos girar, assim, e eles estavam interpretando o Black assim, o festa. A dança deles foi um pouco misturadinha com valsa, como ela disse. E, assim, na parte que ele dançou foi tipo um forró, a parte que ele dançou. Eu percebi que ele fez esse tipo igual meu grupo, que não tem só um jeito de dançar, tem vários. Quis mostrar essa dança por causa que eu peguei um pouquinho de cada grupo, para mostrar que não é só um tipo de dançar. Uma salva de palmas para eles. O hip hop pode ser dançado de uma outra forma, né? Que a cultura ela está a todo tempo sendo construída, ressignificada, e os alunos precisam perceber isso, autores desse processo. Há alguns elementos dentro da aula do professor Alessandro que convém a gente destacar. No primeiro momento, quando ele reconhece as opiniões e os conhecimentos das crianças, ele abre uma possibilidade para ele planejar melhor a ação didática dele. Quando ele tem esses elementos em mãos, registrados, permite a ele uma análise de como ele pode proceder o trabalho para que as crianças possam ampliar, né, em outros momentos, os conhecimentos que eles têm a respeito. Ele transforma a experiência corporal que as crianças possuem num tema a ser desenvolvido, a ser trabalhado. E coloca as crianças como leitoras e intérpretes dessa manifestação corporal. Quando nós aprendemos a interpretar, quando nós aprendemos a decodificar aquilo que está implícito naquelas práticas, nós aprendemos a reconhecer a experiência, num primeiro momento, do nosso próprio grupo e numa possibilidade, como nós vimos, né, também as experiências corporais de outros grupos. Os grupos trazem seus saberes e aí, nesse momento de prática, não é mais o saber somente do hip hop, são diversas pessoas que, em contato, trazem seus saberes sobre dança, sobre uma gestualidade rítmica e ajudam a compor uma outra coreografia. Uma das questões que o trabalho do Alessandro chama a atenção e a proposta, né, das orientações curriculares pode destacar é a ideia de que a cultura não é rígida, a cultura não é fixa, né? Os significados vão se transformando. Nesse sentido, eu lembro vocês o próprio caso do futebol, né? Que o futebol teve uma origem, né? Que é atribuída a diversos grupos, essa prática corporal foi se ressignificando e mesmo, né, com o futebol moderno, a partir das escolas inglesas, a gente vai assistindo várias atribuições diversificadas. A gente vai vendo as crianças inventando seus jogos de futebol, vão inventando seus passos de dança, vão inventando suas brincadeiras e é um convite aberto para os professores. Se eles estiverem atentos a essas práticas, vamos vendo como a cultura realmente ela é um negócio muito interessante, que ela é plástica, porque se a linguagem ela não é definitiva, os significados estão sempre em construção, as práticas corporais estão sempre em construção, então sempre nós vamos ver novos dribles, ainda bem, né? São futebol ia ficar chato. Um belo drible, decide o jogo, do grande baile, do futebol. Só um artista de canhoteiro, acende a tarde, inventa o sol.